Olá, bom estarmos aqui neste lugar de ensino, nesse lugar de aprendizado, onde juntos nós estamos tendo a oportunidade de poder aprender mais sobre quem o nosso Deus é. Hoje eu estou aqui mais uma vez para poder compartilhar com você algo que eu aprendi, algo que eu vi, algo que me edificou, que me alimentou e que eu gostaria de poder junto com você agora compartilhar, e acredito que vai ser algo que vai também acrescentar sobre a sua vida, no nome de Jesus. Esse é o desejo de que a gente possa crescer na graça e que a gente possa crescer no conhecimento do Senhor. Nós temos nos perguntado quem Deus é e temos até aqui encontrado diferentes respostas sobre o nosso Deus. Uma coisa muito importante quando nós falamos sobre a pessoa do nosso Deus é uma compreensão de que o nosso Deus é um Deus inefável. Ele é o inefável, quer dizer que as palavras não podem descrevê-lo perfeitamente, nenhuma narração, nenhuma explanação, uma explicação, uma aula como essa pode explicar, pode nos fazer entender plenamente quem Ele é, mas sabemos que o que Ele nos deixou revelado na Sua palavra, nós podemos conhecer. O que Ele quis ser conhecido e por isso se revelou através da Sua palavra, e essa palavra nos permite conhecê-lo. Então hoje aqui nós vamos mais uma vez olhar para a palavra e encontrar uma resposta sobre o nosso Deus. Hoje a resposta é: Deus é a verdade. Então eu gostaria de poder junto com você olhar para isso e juntos crescermos nesse entendimento. O significado da palavra verdade no português significa que está em conformidade com os fatos ou com a realidade, circunstância, objeto ou fato real, fiel ao original, que representa fielmente um modelo. Verdade é sinônimo de exatidão, veracidade, realidade, sinceridade, autenticidade. Verdade é o contrário de falsidade, mentira e inverdade. Nas Escrituras, o significado de verdade, de uma forma resumida, é o que é único e absoluto. É a confirmação da realidade. Então, olhando para esse significado aqui da palavra, nós já começamos a compreender que verdade fala sobre aquilo que é original, aquilo que é fato, aquilo que é autêntico, aquilo que tem veracidade, aquilo que é a realidade. E nós vamos olhar agora nas Escrituras e vemos textos, versículos que confirmam que Deus é a verdade. Então o nosso objetivo aqui é olhar para isso, textos que confirmam que Deus é a verdade e como isso se manifesta, olhar também para algumas características, da verdade e poder entender como ela se relaciona com outras coisas importantes, e também depois aquela pergunta que é a pergunta prática: o que a verdade tem a dizer para nós, o que a verdade quer de nós. Então esse é o nosso objetivo aqui através desse breve estudo. Olha o que diz em João capítulo 3, verso 33. Aquele que aceita o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro. João 14,6 diz: assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 16,13 diz: no entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. João 17,3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. 1 João 5,20, da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Apocalipse 19,11: então olhei e eis que vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Então olhamos para esses versos e vemos que o nosso Deus é a verdade. O nosso Deus não somente é verdadeiro, Ele não somente fala a verdade, Ele não somente está na verdade, mas Ele é a verdade. Aqui a Escritura diz que o fato do Senhor ser alguém que comunica a verdade, que é verdadeiro em seu ser, em sua pessoa, isso tem relação com o fato disso ser testemunhado, isso ser algo certificado.
Para que algo seja verdade, é necessário que haja testemunha. Para que algo seja verdade, é necessário que haja certificação, haja comprovação de que aquilo é verdadeiro. O Senhor é a verdade e isso é testemunhado. É testemunhado pelo Pai, é testemunhado pelo Filho, é testemunhado pelo Espírito Santo, é testemunhado pelos anjos, é testemunhado pelos seres humanos, pela sua criação. Isso é testemunhado por toda a criação de Deus e também é certificado. Um dos grandes certificados de que Deus é a verdade é a sua própria palavra. É um registro, uma comprovação verídica de que Deus é a verdade, de que aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fala é realmente verdade. Então, algo para ser comprovado como verdade, por exemplo, na justiça, é necessário que haja testemunhas. Eu estava pensando a respeito disso para que possa ser comprovado que a minha formação acadêmica seja verdadeira, eu preciso de um certificado. O que comprova que alguém é formado naquela profissão que ele diz ser formado é o certificado que ele tem. Aquilo atesta, aquilo confirma que ele é verdadeiro e que ele é um profissional daquela área. Então, eu pensando sobre isso, meditando no meu coração, eu vejo que Deus é verdadeiro e Deus é verdade. E isso há testemunho, há certificação. A própria palavra e toda a criação certifica essa verdade. Aqui quando Jesus diz eu sou, o caminho, a verdade e a vida, ele vai declarar que uma questão existencial, eu sou a verdade. Não somente tenho a verdade, não somente estou do lado da verdade, não somente falo a verdade, mas eu sou. É algo que está relacionado com a identidade do Senhor, aquilo que ele é no seu íntimo, um atributo, um caráter do nosso Deus, que compõe a sua pessoa, algo que não pode ser mudado, algo que não pode ser abalado. Isso é incrível, saber, como diz as Escrituras, que o nosso Deus, nele não há sombra de variação e nem mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E isso é uma realização e um fato, uma confirmação da verdade. Outro ponto que a Escritura diz aqui, que falando sobre o Espírito Santo, que ele é o Espírito da verdade. E esse Espírito da verdade, ele vem para nos guiar em toda a verdade. A verdade, nós vamos ver aqui nas Escrituras que ela é algo grande, a verdade é algo profundo. E a verdade é necessário que para que a gente possa ter acesso a ela e conhecimento, que a gente precisa ser guiado por alguém. E é por isso que as Escrituras diz que tanto Jesus como o Espírito Santo vieram para poder nos guiar a toda a verdade, para poder nos levar ao conhecimento pleno dessa verdade. Outro ponto interessante é que diz aqui nas Escrituras, é um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia, João 17,3, que fala que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Um fato muito interessante é que a verdade, ela é única, a verdade, ela é absoluta, é algo que não pode ser abalado, algo que não pode ser removido, é algo permanente, algo absoluto. Nós estamos vivendo num tempo, num momento, em uma sociedade contemporânea, onde as pessoas, elas relativizam todas as coisas. Há um pensamento que predomina nas mentes das pessoas que tudo é relativo, que não existe uma verdade absoluta, que a verdade ela tem diferentes faces, ela é várias coisas, existem várias verdades. A verdade depende de quem você é, da onde você veio, como você foi criado, de que lugar você mora. Mas o fato é que a verdade é algo único. A verdade é algo único, ela é algo único, verdadeiro, e é algo que não pode ser abalado. Então nós declaramos, em meio a uma sociedade que diz que tudo é relativo, que não existe uma verdade absoluta, a verdade sim é algo absoluto, a verdade é Deus e Ele é único, e isso revela essa grandeza a respeito da verdade. A verdade ela é um ponto que nos leva e é a única forma de nós podermos ter a vida eterna. Tanto que Deus fala que a vida eterna é isso, é que conheçam a Ti, o Deus verdadeiro. Vida eterna tem muita relação com esse conhecimento da verdade, que se inicia e que vai crescendo a alcançar a plenitude e aqui, como diz o verso, a alcançar a eternidade.
Quando a Escritura diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele é o verdadeiro e que através dele nós temos tido pleno conhecimento, nós temos acessado o entendimento e reconhecido que Ele é o verdadeiro, nós olhamos para isso e vemos que Jesus, Ele é a revelação, Ele é a encarnação dessa verdade. Essa verdade que sempre existiu, agora ela está sendo encarnada pelo próprio Cristo para que a gente pudesse ter acesso, para que a gente pudesse conhecer o que de fato é verdadeiro. Um outro ponto da verdade muito interessante, quando as Escrituras falam, João tem uma visão no Apocalipse sobre o Jesus, né, que ele viu glorificado, e aí ele vai dizer, eu vi ele num cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Verdade, Deus ser verdade, o Senhor ser a verdade, o Senhor ser verdadeiro, tem essa profunda relação com o fato dele ser alguém fiel, dele ser alguém leal, alguém que permanece naquilo que ele é e que não muda, e isso é incrível. Eu quero junto com você olhar agora para algumas características da verdade. E eu te convido, nós estamos aqui num estudo, algo com a ideia de compartilhamento, de interação, e a forma de nós podermos interagir aqui é você, de repente, aí colocar nos comentários do vídeo outros textos que confirmam esse fato de que Deus é a verdade. Isso vai enriquecer o nosso estudo, isso vai fazer com que a gente possa crescer ainda mais em entendimento. Então, eu te convido, coloca aí escrito nos comentários outros textos, outros versículos que falam que Deus é a verdade. Eu quero olhar junto com você agora para as características da verdade. Aqui a gente vai conseguir ver como ela se manifesta e qual é a relação com que ela está relacionada. E vamos ver questões importantes aqui que vai nos ajudar a entender melhor o que estamos falando. Olha o que diz em João 6:47. Em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 16:12, eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. João 17:17, santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:19 diz, em benefício deles eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. 2 Coríntios 13:8, porquanto nada podemos fazer contra a verdade, mas somente a favor dela. Gálatas 5:7 diz, correis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Então, olhando para esses textos, nós vemos algumas características da verdade. Olha que incrível, a verdade, segundo o primeiro versículo que lemos aqui, Jesus por muitas vezes ele dizia em verdade, eu vos digo, eu vos asseguro, eu vos afirmo, no sentido que ele estava dando ênfase à verdade que ele estava falando, porque a verdade ela precisa de ênfase, e Jesus normalmente, costumeiramente, ele dava ênfase na verdade que ele estava dizendo, ele repetia 2 vezes a palavra verdade, e aqui ele diz eu vos asseguro, mostrando e revelando que a verdade, ela de fato é um porto seguro. A verdade, ela realmente assegura as coisas. A verdade, ela dá sustentação e fundamento para que as coisas possam ser, para que as coisas possam acontecer como elas devem acontecer. Então, Jesus, quando ele falava e declarava as suas palavras, ele dizia, em verdade, eu vos asseguro, eu dou segurança para que vocês acreditem nessa verdade que eu estou falando. Então, a verdade, ela é uma rocha, a verdade, ela é um porto seguro, ela é um fundamento inabalável na qual nós podemos construir a nossa vida, ao qual nós podemos entregar a nossa vida baseado e fundamentado nela. Outra característica da verdade é que a partir do momento que você conhece ela passa a trabalhar dentro de você para te libertar. E aí nós nos perguntamos, libertar do quê? Nós sabemos que o contrário, como falamos aqui no início, né, do nosso estudo, o contrário da verdade é a mentira. O contrário da verdade é a falsidade, o contrário da verdade é a inverdade. Então nós olhamos para isso e vemos que alguém, como temos falado constantemente, se levantou com mentiras, alguém se levantou com falsidades, alguém se levantou com engano para tentar perverter, para tentar contaminar, para tentar afetar a verdade. Mas nós vemos aqui que ao conhecer a verdade, nós somos libertos de tudo aquilo que a mentira, a falsidade, o engano tentou causar. Então quando nós temos acesso
processo e conhecemos a verdade como estamos conhecendo aqui, essa verdade começa a nos libertar de tudo aquilo que está nos aprisionando, de tudo aquilo que está nos prendendo e nos impedindo de ser livres e nos impedindo de ser aquilo que Deus nos criou para ser. Essa é uma característica da verdade. Ao se conhecer ela tem um poder sobrenatural, um poder incrível de nos libertar para uma vida livre com Deus. Outra característica da verdade, um fato interessante aqui, é que Jesus ele disse assim para os discípulos: eu tenho ainda muitas verdades para dizer para vocês, mas nesse momento vocês não estão preparados para ouvir. Eu não posso falar porque vai ser demais para vocês nesse momento. Então o que nós aprendemos aqui como uma característica da verdade? Como eu disse antes, a verdade é algo grande, é algo profundo e é algo que a gente precisa, para alcançá-la, seguir um passo a passo, seguir uma jornada, um processo, um caminho. As coisas com Deus, na vida com Deus, elas não acontecem assim de repente, da noite para o dia. Nós olhamos e vemos que Deus tem o poder de fazer as coisas no abrir e fechar de olhos, basta somente uma palavra, Ele pode fazer tudo acontecer. Mas o fato é que Deus normalmente não faz assim. Deus normalmente utiliza-se de processos, Deus utiliza do tempo, Deus utiliza da jornada, de algo que tem começo, meio e fim. Então nós vemos aqui que Jesus ele tinha muitas verdades para dizer para os discípulos, mas naquele momento eles não poderiam entender. Então nós olhamos e vemos que a verdade é algo grande, algo profundo e que precisa se entrar num processo para poder conhecer cada vez mais. E isso é uma coisa incrível. Nós olhamos e vemos que Deus, tem uma frase que tem falado muito ao meu coração, é que Deus leva muito tempo para fazer algo de repente, e eu acredito que isso seja verdade. Nós olhamos muitas das vezes e diz: nossa, de repente, nossa, do nada Deus fez aquilo outro, mas não, levou tempo, levou anos, foi um processo. Nós olhamos para a Bíblia e quando lemos, nós achamos que as coisas aconteceram tudo um dia após o outro, um minuto após o outro, uma hora após a outra, mas na verdade às vezes de um versículo para o outro, de um capítulo para o outro, foram anos, foram tempos que se passaram para que o processo pudesse amadurecer aquilo e aquilo se tornasse realidade. Hoje muitas pessoas olham para algumas pessoas pregando, para algumas pessoas ensinando e falam: nossa, como você prega muito bem, nossa, como você ensina muito bem, nossa, como você tem tanto conhecimento. Mas na verdade a pergunta que temos que fazer para essas pessoas é: quanto tempo você investiu na sua vida para poder estar pregando como você prega? Quanto tempo você investiu na sua vida para poder estar ensinando como você ensina? E então nós vamos ouvir e ver que foi um processo, foi um tempo. Deus levou muito tempo para fazer algo evidente, e assim nós vemos que a verdade é assim, ela é grande e profunda e vai levar tempo para nós crescermos e alcançarmos ela de uma forma plena, de uma forma completa. Outra característica da verdade é que ela santifica. Um dia Jesus disse para os seus discípulos: vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a verdade, ela santifica. A verdade, ao ser ouvida e ser recebida, ela começa a operar dentro de nós, ela começa a fazer uma limpeza, ela começa a tornar coisas comuns em coisas incomuns, torna pessoas comuns em pessoas incomuns. A verdade começa a vir separar essa pessoa do pecado, separar essa pessoa do erro. A verdade começa a fazer essa transformação que somente ela pode fazer na vida de alguém. E ela vem por intermédio da palavra. Nós nos perguntamos de onde vem a verdade. A verdade vem, no primeiro momento, de Deus, mas ela vem através da palavra. E há algo tão interessante nisso, porque a Escritura diz que a boca fala do que está cheio o coração. E nós olhamos e pensamos no nosso Deus em relação à sua palavra, em relação àquilo que Ele fala, porque aquilo que Deus fala com a sua boca vem da onde? Vem do seu coração, vem do seu íntimo. Então a verdade, ela está no íntimo de Deus. E quando Deus fala, Deus está falando de algo que transborda o coração dele. Deus está falando de algo que está cheio. Ele está cheio dessa verdade, então Ele declara, então Ele proclama essa verdade. E a verdade, ela vem por intermédio da palavra. Outra característica da verdade é que ela consagra. É muito interessante porque Jesus falou assim, em benefício a eles eu me consagro. Jesus estava orando pelos seus discípulos, estava orando por nós ao Pai. E ele disse: Pai, em benefício a eles eu estou me consagrando, mas eu te peço para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade.
Sabe o que nós entendemos e aprendemos aqui? É que a verdade ela consagra, a verdade ela separa, a verdade ela dedica e ela especifica alguém para algo importante, para algo extraordinário, como Jesus mesmo estava sendo consagrado naquilo que ele estava fazendo, ele estava se consagrando, ele estava se entregando completamente para cumprir aquilo pelo qual ele veio e agora ele está orando para o Pai, dizendo: Pai, que a verdade consagre eles, que a verdade separe e dedique, envie, entregue eles a tudo aquilo que o Senhor tem sobre eles. Outra característica da verdade muito importante que diz em 2 Coríntios é que nada podemos fazer contra ela e somente a favor dela. Então, nós vemos que quando alguém se levanta para tentar fazer algo contra a verdade, uma coisa é certa: essa pessoa vai fracassar. Essa pessoa ela não vai conseguir ter êxito, ela não vai conseguir concluir aquilo que ela quer, ela não vai conseguir os seus objetivos, porque nada podemos contra a verdade, somente a favor. Então a melhor escolha para nós é estar a favor, ao lado da verdade, e não contra, porque contra, por mais que nós possamos tentar algo contra a verdade, já sabemos do resultado final, vai ser fracasso. O exemplo disso é olhar para Satanás, é olhar para o diabo, é olhar para os anjos que caíram, os espíritos malignos, e ver que eles que se levantaram contra a verdade, se levantaram contra a verdade, olha como foi o resultado final deles. Eles perderam a marca original, eles perderam o estado original, eles perderam a glória de Deus, a presença de Deus, e estão condenados. Então isso é uma coisa que chama muito a nossa atenção. Outro ponto e outra verdade sobre a própria verdade como característica é que ela existe e ela é para que seja obedecida. Nós precisamos obedecer à verdade, porque quando não se obedece à verdade, se cai no erro, se cai na mentira, e nós já sabemos as consequências terríveis que isso gera, que isso proporciona. Então eu te convido, escreve aí nos comentários outras características da verdade para que a gente possa crescer mais no entendimento. Então eu chego aqui na parte final do nosso estudo, que é aquela pergunta prática que temos feito. O que a verdade quer de nós? De maneira prática, olha o que diz em João 1,47. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. João 3,10 diz: explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas verdades? João 3,21, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. João 4,24 diz: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 15:8 diz: o que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente os meus discípulos. João 18:37 diz: todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Efésios 4:15 diz: longe disso, seguindo a verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então nós nos perguntamos: o que a verdade quer de mim? No primeiro exemplo aqui, Jesus disse, quando ele viu Natanael: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. O que a verdade quer de nós é que sejamos verdadeiros, verdadeiros como pessoas, verdadeiros como povo de Deus, verdadeiros, pessoas verdadeiras em quem não há falsidade. Que ao olhar para nós, o Senhor não encontre em nós falsidade, que lancemos fora toda falsidade. Nos perguntamos o que a verdade quer de nós. E a resposta é: a verdade quer que a gente compreenda ela, como ela é. Jesus disse para Nicodemos aqui: você é um mestre em Israel e você não compreende essas verdades? A Escritura diz que muitos de nós já era para ser mestre, mas ainda nós temos a necessidade que alguém nos ensine as coisas básicas da fé. O que o Senhor está dizendo aqui é que a gente precisa compreender as verdades, precisamos crescer na compreensão, porque é tempo da gente ensinar e não mais ficar perdendo tempo com outras coisas insignificantes. É tempo de crescermos na compreensão da verdade, e para isso é necessário empenho, para isso é necessário esforço, para isso é necessário dedicação.
Não é algo fácil, mas é algo possível crescer na compreensão daquilo que o Senhor quer de nós. O que a verdade quer de nós? A verdade quer que a gente a pratique. E somente assim, somente praticando é que realmente vamos absorver, realmente vamos aprender, realmente vamos viver. O Senhor disse que se nós ouvirmos as suas verdades, a sua palavra e não praticarmos, seremos semelhantes a pessoas tolas que constroem a sua casa na areia e aí qualquer coisa destrói facilmente. Agora, se nós ouvirmos e praticarmos, seremos semelhantes a pessoas prudentes e sábias que constroem a sua vida, a sua casa sobre a rocha e nada pode derrubar aquilo. Então nós precisamos praticar, não ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Não basta só a teoria, precisa da prática. É a teoria e a prática junto para que possamos crescer naquilo que Deus quer e naquilo que Deus é. Outra coisa que a verdade quer de nós, ela quer que nós adoremos baseados nela. A adoração fala sobre aquilo que nós exaltamos, aquilo que nós reconhecemos como mais importante. Então nós olhamos e vemos que podemos adorar muitas coisas, porque a adoração é isso, é a exaltação do nosso coração, é aquilo em que nós nos entregamos, é aquilo pelo qual nós nos dobramos, é aquilo pelo qual nós estamos dispostos a dar a nossa vida e reconhecer como algo precioso. Então o Senhor está dizendo que Ele está procurando verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Por isso nós precisamos adorar fundamentado na verdade. Essa adoração precisa estar adequada com a verdade, porque são esses adoradores que o Pai está procurando e que Ele possa encontrar eu e você como esses verdadeiros adoradores. Outra coisa que a verdade quer de nós, ela quer que a gente seja verdadeiramente discípulos do Senhor. Que nós reconheçamos que estamos num lugar de aprendizado, que somos aprendizes e que o nosso Senhor é o nosso mestre e que temos muito a aprender com Ele. Por quê? Porque ao aprender com Ele, ao caminhar junto com Ele, passo a passo, dia após dia, nós vamos conseguir dar frutos. E não somente frutos, mas nós vamos dar frutos com abundância. Nós iremos superabundar em tudo aquilo que Deus é e faz. E é isso que o Senhor quer, que sejamos verdadeiramente os seus discípulos. Outra coisa que a verdade quer de nós é que a gente possa ouvir a sua voz. A verdade tem uma voz e ela fala, e nós precisamos estar atentos para ouvir. Eu oro para que o Espírito Santo abra o nosso entendimento e o nosso coração para darmos ouvidos às suas verdades, para que a sua voz fale mais alto neste momento, acima de todas as outras vozes. Há muitas vozes no mundo falando muitas coisas, mas a voz que você precisa ouvir é a voz do bom pastor que te chama e que você possa reconhecer essa voz e andar e viver baseado naquilo que você está ouvindo da parte dele. Outra coisa que a verdade quer de nós, ela quer que a gente siga ela, que a gente persiga, para que a gente acompanhe ela onde ela estiver, a gente esteja ali, sabe? Nós seguindo ela para encontrar ela plenamente. Então que eu e você possamos seguir a verdade, seguir tudo aquilo que ela tem para nos dar, tudo aquilo que ela tem para nos ensinar. Eu chego na conclusão desse estudo, desse breve momento, e compartilho com você alguns versículos que são o encerramento desse nosso momento. Efésios 4:24 diz: a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. 2 Tessalonicenses 2:12, sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Eu concluo dizendo para vocês que a verdade, ela é um grande provedor. A verdade, ela provê coisas incríveis, como santidade, como justiça, como semelhança a Deus, como um novo homem, uma nova mulher. Você se pergunta, como eu posso me tornar um novo homem, uma nova mulher? Como eu posso ser alguém semelhante a Deus? Como eu posso ser alguém justo? Como eu posso ser alguém santo? A resposta está na verdade. A verdade, ela provê tudo isso que nós precisamos.
nela está toda a provisão que nós precisamos, e que você entenda isso e que você receba isso. A verdade, aqui a Escritura faz uma advertência que todos aqueles que não crerem na verdade, todos aqueles que não derem crédito, não depositarem a sua confiança, todos aqueles que não derem ouvidos à verdade, vão ser condenados. E essas pessoas serão condenadas porque decidiram usufruir mais dos prazeres da injustiça do que dos prazeres da verdade. Nós achamos às vezes que somente o pecado e a mentira e o engano têm prazeres, mas é mentira. O que de fato é que a verdade existe nela muito prazer. E que, como Deus mesmo disse, na minha presença há plenitude de alegria e delícias perpétuas. E a verdade, ela tem essas delícias, mas aqui a Escritura faz essa advertência: se você não crer, se você não acreditar, você será condenado e com certeza você se arrependerá muito de não ter depositado a sua confiança na verdade. Outra coisa que a verdade nos ensina é que ela pode nos dar o pleno conhecimento de tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Deus faz. Deus tem um desejo que todos nós sejamos salvos e cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Se Deus tem esse desejo, é porque é algo alcançável, é algo que pode ser realizado. Então Deus não somente deseja, mas Ele faz as coisas acontecerem. Mas aqui há uma parcela nossa, há uma responsabilidade e uma interação nossa. Então o Senhor está nos chamando para experimentarmos a salvação que vem através do conhecimento da verdade e alcançar esse pleno conhecimento da verdade. Por fim, nós sabemos que toda a verdade ela vem da Escritura. E Deus diz que a Escritura é inspirada por Ele. E ela é útil, ela é proveitosa para nos servir, para nos ministrar a verdade. E o que a verdade faz? A verdade repreende o mal. A verdade corrige os erros da nossa vida. A verdade nos ensina a maneira correta de viver. Sabe? Eu disse no começo, bom estarmos aqui. Eu me lembro de um discípulo que disse isso, Pedro. Ele disse no momento que ele estava com Jesus num monte e Jesus estava sendo transfigurado, Jesus estava sendo transformado em glória ali. Naquele momento Moisés e Elias estavam ali presentes com ele, tinha outros discípulos. E Pedro disse, bom estarmos aqui, porque o momento era glorioso, era um momento de revelação incrível. E Moisés era alguém que representava a lei, a palavra. Elias era alguém que representava os profetas, o Espírito. E esses dois estavam testemunhando de algo. E aí Pedro disse, Senhor, quer que eu faça tendas aqui para você, uma para Elias, uma para Moisés? E aí houve uma palavra do céu, a palavra do Pai dizendo, este é o meu filho amado. A ele vocês ouçam, a ele vocês dão ouvidos. Sabe, esse momento que estamos tendo aqui é um momento onde Deus, como Pai, está dizendo, o meu filho amado, ele é a revelação da verdade, ele veio para trazer a verdade, então dê a ele ouvidos. Eu desejo que você dê ouvidos a essas palavras, que você dê ouvido àquilo que Deus está nos dizendo e que você possa guardar no seu coração. Há um verso que diz, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Esse é o meu desejo, guardar a palavra de Deus, de modo a viver, de modo a praticar e de modo a cumprir com ela, porque isso será a melhor coisa que eu posso fazer da minha vida, guardar a palavra, valorizar a palavra como um tesouro escondido e viver ela. É isso que eu desejo para você, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, sabedoria, revelação, conhecimento de quem Ele é, e isso com certeza, você cumprindo com a sua parte, isso será a coisa mais maravilhosa da sua vida. É isso que eu te desejo, é isso que eu desejo para você, é isso que eu quero para mim, e eu te abençoo com essa verdade que eu compartilhei aqui, em nome de Jesus. Muito obrigado por poder estar aqui comigo. Amém.